Deus continue te abençoando, meu irmão. É o meu desejo para você em mais este dia que Deus nos concedeu. Gostaria de convidar você que acompanha pelo áudio, pelo vídeo, a ler comigo 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 ao 57. Paulo escrevendo esta carta, ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isto, né? Muito bem. O irmão Brana, falando aqui na mensagem Redenção em Poder, pregado dia 29 de março de 1954, no parágrafo 124 a seguir, ele veio mostrando para nós que toda a Escritura traz exemplos, traz tipos de coisas lá no Velho Testamento que aconteceram aqui no Novo Testamento. E um desses tipos que é mostrado é justamente quando Cristo é ferido ali no Calvário, como isso estava já exemplificado, já tinha seus tipos aplicados na palavra lá atrás. E ele usou, por exemplo, uma das escrituras, ao fato aqui de Moisés ferindo a rocha ali no deserto. Lembrando que aquela vara não era a vara de Moisés, mas era a vara de Deus. Se fosse de Moisés, ao levantá-la não surtiria nada, não teria nenhum efeito ali. Mas quando ele levantava aquela vara, ali você vê moscas. Quando ele estendeu ela sobre as águas, você vê aquelas águas tornando-se em sangue. E o irmão Branham chamou aquilo de a vara do julgamento de Deus. No 124 a seguir ele falou isso. Então ele veio e disse: aquela mesma vara, foi com ela que ele feriu a rocha. E uma rachadura apareceu ao lado daquela rocha e águas fluíram desta rocha. Agora, aquela rocha, ela estava ali como um tipo, ela era Cristo ali naquele deserto. Entende? Então ele diz, era o julgamento de Deus. No dia em que dela comerdes, nesse dia morrereis. Isso é o que estava determinado lá no Gênesis. Se você tocar nisto, você morrerá. Agora, ele estava ali agora trazendo um julgamento. Ele diz, e assim feriu a Cristo no Calvário, pagou aquela amarga morte agonizante. E assim foi Cristo no Calvário, né? Pagou aquela morte agonizante. E nenhum homem nunca poderia descrever o que foi ou nunca descreverá. Ali Deus colocou todo o julgamento divino sobre ele e o feriu no lado quando saiu ali do seu lado água, sangue e espírito, mostrando como que as duas coisas aconteceram, como que um exemplo, um tipo foi dado ali no Velho Testamento, e agora, quando Cristo foi ferido ali no Calvário e saiu do seu lado água, sangue ali, como que aquilo mostrou, fez, eu creio que cada um daqueles hebreus que estavam atentos à revelação, ao mover de Deus naquele dia, eles lembraram, olha, assim como aconteceu lá no deserto, está acontecendo aqui um tipo do que Deus tinha para fazer. Então ele diz, e isto foi para nossa redenção. Agora, como as pessoas fazem a pintura dele às vezes, né? Um com um manto ao seu redor, ou algo assim na cruz, e não é assim. Eles despojaram aquele homem. Para que houvesse para mim, para você hoje, sabe, uma vida de vitórias, para que houvesse hoje para nós uma vida de tranquilidade, para que hoje você pudesse dizer, olha, eu sei em quem tenho crido, eu gozo de uma vida eterna, eu vivo o Evangelho de Cristo. Ele teve que padecer amargamente. Ele teve que descer aqui na terra, sofrer pela minha causa, pela sua causa, pela causa dos seus filhos, pela raça humana. E ao fazer isso, a sua morte foi a pior possível. Eu sei que os filmes, é o que ele está dizendo aqui, filmes, as obras cinematográficas, as pinturas, o retratam ali, né, tampado. Mas a Bíblia diz, ele estava ali nu. Era uma morte vergonhosa que ele passou. Então você observa isso. Ele diz, olha,
Não é assim, eles despojaram aquele homem, deixando-o em vergonha ali. Agora, veja quanta coisa Cristo suportou pela raça humana. Suportou por aqueles que acreditariam, que creriam em sua palavra. Ele diz, olha, observe bem isso. Com todas as coisas vulgares que podiam, mas ele tinha que passar por tudo aquilo. Lá estava ele, o maior e mais leal de todo mundo, tendo que enfrentar a situação mais humilhante de todas. Veja como que Deus desceu ali em amor, em resgate às almas perdidas, em resgate àqueles que careciam de uma ajuda, que buscavam e buscam ainda hoje perdão dos seus pecados. Ele diz, olha, então, exposto, nu na cruz, ele foi ferido, golpeado, sangrando, saliva de cuspe de escárnio escorrendo de sua face, coroa de espinho de escárnio na sua cabeça, mas foi lá que ele conquistou a morte. Lá ele teve a grande conquista que eu e você usufruímos até hoje. Cada verdadeiro cristão hoje vive de uma alegria, de uma verdadeira palavra, vive uma vida hoje tranquila, vive uma nova vida, porque ele conquistou lá no Calvário isso para mim e para você. Então todo este sofrimento aqui foi para que eu e você fôssemos livres. Agora, o que estamos fazendo com a nossa liberdade? Ele veio, executou tudo isso, fez tudo isso, deixou tipos na Bíblia falando que faria, veio, fez o que ele prometeu que faria, e agora é a nossa parte de olhar para tudo isso e retribuir. E como que você retribui? Vivendo a palavra, obedecendo a ele, cumprindo o que ele pediu que você fizesse, que o amasse, que o exaltasse, que o engrandecesse. Você faz isso quando você vive o que está escrito na Bíblia. Que este sábado seja, assim, um sábado muito especial para nós, um dia onde você viva o que está escrito na Bíblia. Amém? Então ele diz, olha, mas foi lá que ele conquistou a morte, o inferno, o pecado, a enfermidade, a sepultura, o preço pago por todos nós. Ele pagou ali o preço por todos nós. Frequentemente se diz, por vezes assim, foi ali onde ele tirou o aguilhão da morte. Paulo disse isto, ó morte, onde está o teu aguilhão? E assim já me disseram que muitos insetos, abelhas e outros, eles têm um ferrão neles. Possui ali um veneno, mas uma vez que eles ferroam sua presa, eles perdem o seu ferrão. Aquilo fica injetado naquela presa e ele não tem mais aquele ferrão. A morte tinha um ferrão em si uma vez, mas Cristo no Calvário tirou ali o aguilhão da morte. Aleluia! Quando pensamos nisto, no que foi feito ali naquela cruz. Pense, irmão, o poder que o diabo tinha sobre a raça humana, ele injetou ali em Cristo e agora Cristo toma isto dele, para que você compreenda melhor, né? Ele veio e diz assim, olha, então ali ele tirou o ferrão da morte para mim e você. Amém? Todo ferrão da morte. Paulo disse, quando eles iam decapitá-lo na prisão romana, ele disse, morte, onde é que está o teu aguilhão, morte? Diabo, você quer trazer sobre mim uma separação eterna de Deus? Você não conseguirá. Não, eu não estou separado de Deus, eu estou junto de Deus. Eu gozo de uma vida eterna e a vida eterna nossa está começando hoje mesmo, está começando agora mesmo, nos nossos dias. Quando você vive aqui para Deus, você sabe, você está tendo garantias de uma vida eterna. Irmão, o homem que ama a Deus obedece a palavra de Deus. A graça não faz ele se tornar um homem preguiçoso, relaxado, fazendo as coisas de qualquer maneira, muito pelo contrário. Quanto mais se compreende a graça de Deus, mais se ama a palavra de Deus, mais se quer obedecer a palavra de Deus, mais queremos viver para Deus. Paulo disse isso, importa para mim alguma coisa mais? Para mim o viver é Cristo. Para mim é isso, é Cristo sempre na minha vida, eu espero que seja também na sua vida. Então ele diz, Paulo, quando foi decapitá-lo, disse esta frase, morte, onde está o teu aguilhão?
Ele apontou ali para o Calvário e foi lá que o ferrão foi removido da morte. Sepultura, onde está a tua vitória, sepultura? Você não tem mais domínio sobre um cristão. Quando fechamos nossos olhos aqui pela última vez, nós entramos em um ambiente que o diabo não nos atinge mais. A vitória que ele tinha, a condenação, o julgamento, sabe, tudo aquilo que ele sabe fazer, porque este é o papel dele. É acusar, é denegrir, é fazer, é ferir e tantas coisas mais. Tudo isso termina quando você está vivendo para Deus, quando seus olhos se fecham aqui, não haverá do outro lado para você, meu irmão, uma sentença culposa a seu favor. Não, você viveu para Cristo aqui, você testemunhou dele aqui, você o colocou em primeiro lugar aqui. A Bíblia diz, há uma vida eterna para você. Ele disse, sepultura, onde está a tua vitória? E ele disse, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que Ele nos deu a vitória. Graças a Deus que não estamos desligados dele, mas ligados em um só Espírito, em uma só fé, em um só batismo. Eu espero que você seja ricamente ajudado por Deus e que você se una também ao Senhor, como nós aqui fizemos já há alguns anos atrás. Entregamos nossa vida a Ele, somos dirigidos por Ele. Eu espero que você também possa ter esta grande atitude hoje, dizer, olha, vou procurar a casa de Deus, vou consertar minha vida, vou retornar à comunhão, vou estar novamente trilhando no caminho que Ele determinou, porque há muito a se ganhar estando com Cristo e há muito que você está perdendo ficando à mercê do diabo. Eu quero que você seja um vitorioso, eu quero que você seja um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, por isso estou convidando você a vir a Cristo, a retornar ao caminho de Deus. Que Deus te abençoe grandemente e que esta palavra te ajude aqui neste dia. Eterno e amado Deus, graças te damos, ó Deus, pela grande vitória do Calvário, pela conquista do Calvário. Ó Deus, aquilo naquele dia impactou e está impactando, mesmo após quase 2000 anos, a minha vida diretamente, a vida de todos nós diretamente. Que grande ato foi aquele ali naquele dia, Senhor, e nós queremos nunca, ó Pai, nunca esquecer disso, mas sempre lembrar que naquele dia o Senhor estava trazendo vitória para cada um de nós, que pela Tua graça, Senhor, nós nos tornamos vitoriosos. Não quero, Senhor, nem por um momento abandoná-lo, não quero nem por um momento entristecê-lo, mas sempre viver, ó Deus, obedecendo, respeitando, amando ao Senhor, amando uns aos outros, Pai. Que a nossa vida que seja próspera nessa terra. É o meu desejo, é a minha oração, que pessoas sejam curadas, libertas, transformadas, tocadas pela Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, desejo isto a todos que nos ouvem nesta hora. Amém, Senhor Jesus. Amém.